sempre usar novas táticas. E agora, na quarta volta cíclica, que vem a ser essa falta de autoridade, e esse cadáver, o que é, hein? E o mar tornado em sangue. Já imaginaram o Oceano Atlântico todo vermelho, de sangue? E vocês acham que Jesus está brincando? E o terceiro derramou seu cálice sobre os rios, sobre as fontes das águas. E elas se converteram em sangue. Olha aí. Mas claro que, na primeira volta cíclica, os rios convertidos em sangue são as províncias ensanguentadas com as guerras civis. Porque então é que se levantaram os 30 tiranos, cujas vidas temos escritas aí por Trevélio Polião. Basta consultar História Augusta, é o livro dele. Nada menos de 30 tiranos com as suas loucuras. E o quarto anjo derramou o seu cálice sobre o sol. E foi-lhe dado o poder de afligir os homens com fogo e calor. Não é verdade, quando faz um calorzinho de 40 graus, que a gente se sente abrasado? Agora imagine de 80, de 120. O que é que vocês dizem, hein? Mas para significar os excessivos calores, e em consequência desses calores a seca, e em consequência da seca a fome total, é que vemos aí o efeito do ato do quarto anjo vingador. Em Dionísio de Alexandria se vê o Nilo, o rio Nilo, completamente seco por um grande calor que tudo abrasou. E em Cipriano, outro autor famoso do tempo, vimos foi uma fome total. E ainda vem tanta coisa por aí, quem diz não sou eu não, é o Apocalipse de Jesus. E blasfemaram o nome de Deus. Em lugar de se converterem, era tal a cegueira dos idólatras que ainda imputavam esses males públicos aos cristãos. E quem o diz é o próprio Cipriano. E esta iníqua e blasfema imputação durou até o tempo de Santo Agostinho, para que se patenteasse a sua falsidade. Ele aconselhou a seu amigo Paulo Orósio, não Osório, Orósio, presbítero bracarense. Agostinho aconselhou a Orósio que escrevesse a sua história toda dirigida a este fim. E com o mesmo Orósio, Santo Agostinho escreveu sua obra De Civitate Dei, da Cidade de Deus. Mas não é essa aí de Jacarepaguá, não. Derramou igualmente o quinto anjo o seu cálice sobre o trono da besta. A besta, como já vimos, é Roma. A praga, o flagelo de Deus sobre o trono da besta, é a majestade dos imperadores, vilipendiada torpemente. Foi o que aconteceu quando Valeriano, vencido, feito escravo dos persas, serviu ao seu rei de banco para ele montar a cavalo. Imagina um rei de 4. Poder somente com Deus. Ninguém tem poder nesse mundo. Quando depois de sua morte foi esfolada a sua pele, pendurada no templo,
como eterno padrão de tão formosa vitória dos egípcios contra os romanos. E quando, depois de tantas indignidades feitas a Valeriano, foi a majestade do império ainda mais desonrada pela moleza e insensibilidade do seu filho Galieno. Tudo isso vocês podem ver em Lactâncio de Mortibus Persecutorum, com licença do latinório, mas ainda não há tradução em português. E o seu reino se tornou tenebroso. A dignidade do imperador ficou envilecida, conspurcada pelo grande número dos que a si mesmos atribuíram. Chegaram a 30, entre eles alguns de baixíssimo estofo moral. Ajuntava-se a isto, para maior vergonha do Império Romano, que até mulheres quiseram governar Roma. Até as mulheres diziam: os homens não dão mais nada, vamos governar isso aí. Trebélio Polião põe na boca do Senado este clamor: livra-nos de Vitória e de Zenóbia. E por excessivos que fossem os outros males, o opróbrio passava a todos. Tal foi o golpe que a orgulhosa Roma recebeu no tempo de Valeriano, logo depois da perseguição. O outro golpe ainda foi mais funesto, porque então é que começou a inundação dos bárbaros. Para resistir a tantos inimigos, foi necessário, no tempo de Diocleciano, multiplicar os imperadores e os césares. Desta sorte veio a ficar desonrado o nome César, porque ficou patenteada a fraqueza do império. Um príncipe, sendo só, já não podia defender. Os encargos de impostos públicos foram aumentados a um excessivo ponto para sustentar imensas despesas de 3, de 6 e de 9 imperadores juntos. E aí estão os degraus por onde Roma, desde Valeriano, se foi precipitando na sua completa ruína até o tempo de Honório. E secou as suas águas para que se aparelhasse caminho para os reis do Oriente. Reparem, tudo que São João previu, naturalmente, ditado por Jesus, aconteceu. Tudo aconteceu, só falta a parte do fim do ciclo de 2000 anos. Quando é profecia de Deus, é coisa séria para se respeitar. Que acontece mesmo. Não está sujeita ao calculismo de nenhum futurólogo. Ora, no estilo dos profetas, secarem-se as águas significa abrir passagem. Vocês encontram isso no profeta Isaías, capítulo 11, e no profeta Zacarias, capítulo 10, no Velho Testamento. E aqui temos o Eufrates completamente seco para abrir caminho a Sapor, rei da Pérsia, e aos outros que o seguiram para fazer guerra a Valeriano e os seus infelizes sucessores. E eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Este falso profeta é o império da mistificação religiosa, filosófica, intelectual, científica, misturada com a idolatria que graça no mundo até hoje.
idólatras em pleno século XX. Que vergonha! E esses 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, são espíritos de demônios que fazem prodígios. E tudo mostra que esses 3 espíritos são os mágicos, os adivinhos, astrólogos, que animavam os príncipes contra os cristãos por meio dos seus prestígios e falsos milagres. Ora, serem 3 as bocas de onde esses 3 espíritos saíam, denota 3 tempos em que os mágicos astrólogos valeram muito com os imperadores. O primeiro, Valeriano, ao qual este capítulo se refere principalmente, Dionísio de Alexandria, faz menção de um chefe de mágicos que incitou esse príncipe a perseguir os cristãos, metendo-lhe na cabeça que tudo ia sair muito bem se ele assim o fizesse. O segundo, Diocleciano, um famoso adivinho chamado Tágias, se servia das suas adivinhações. E tudo isso prova o quê? Tudo isso prova, infelizmente, quando o rei, quando o governante, o príncipe, o imperador, o presidente, o primeiro-ministro não tem iluminação espiritual, fica à mercê de qualquer astrólogo mistificador. Bem, meus amigos, meus irmãos, amanhã voltaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.